século XX foi escrita uma história cuja importância somente as gerações futuras conseguirão aquilatar. Seus efeitos, já marcantes, podem ser resumidos em quase 400 de livros editados, milhões de exemplares produzidos, contendo páginas assinadas por mais de 1000 autores que se serviram de fatos, nomes, datas, imagens e emoções que requereriam uma mais que prodigiosa imaginação para idealizá-los, o que confirma a autenticidade de suas fontes. O protagonista principal desta história passou pelo mundo mais conhecido por um apelido de infância, e seus valores pessoais, bem como qualquer mérito da obra construída com sua própria vida, preferiu atribuí-los à doutrina espírita. Seu nome, Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Neste programa, lembraremos alguns lances que bem demonstram a grandeza dessa existência que se constituiu num exemplo constante de determinação, renúncia, disciplina, dedicação, fé e amor a uma causa em prol da humanidade. Na pequena Pedro Leopoldo, distante 35 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascia a 2 de abril de 1910, Francisco, sétimo dos 9 filhos de Maria João de Deus e João de Paula Cândido. Sua infância seguia o curso normal daqueles que renascem em meio à pobreza material, quando, aos 5 anos de idade, a morte separa-o da mãe. Inocente como toda criança, ignorando a dimensão do problema que as circunstâncias lhe impunham, aceitou com naturalidade a separação dos irmãos, distribuídos entre amigos da família, enquanto aguardava o retorno da mãezinha que, segundo imaginava, ausentara-se para tratamento em hospital. Os maus tratos e humilhações sofridos na casa que o acolheu com o tempo passaram a levá-lo a se refugiar num setor do amplo quintal da propriedade, talvez mentalmente buscando as razões pelas quais sua mãe o abandonara. Numa dessas vezes, embora não o soubesse, recebe a visita do espírito de Dona Maria João de Deus, que procura-o para confortar, esclarecer e pedir que perseverasse confiando em Deus, pois este haveria de colocar em seu caminho outra pessoa que a substituiria. A partir daí, a mediunidade passa a ser algo natural em sua vida, com as visitas espirituais de sua mãe se repetindo por vários meses, até que seu pai resolve se casar com Dona Cidália Batista. A família do primeiro casamento é reorganizada e Chico, já com 8 anos, passa a frequentar o grupo escolar São José, pela manhã, enquanto que à tarde sai pelas ruas na tentativa de vender verduras e legumes da horta formada por sua segunda mãe e pelos irmãos José e Raimundo. O tempo passa e, aos 10 anos, a ignorância das pessoas acerca das visões que o menino insistia em afirmar ter, levam seu pai a cogitar de interná-lo em estabelecimento para tratamento mental, o que apenas não ocorre por intercessão do sacerdote que lhe servia de confessor, o qual lhe estabelece uma rígida disciplina, compreendida na frequência à escola e assiduidade a um emprego que lhe arranjara na companhia de fiação e tecelagem em Cachoeira Grande, no horário das 15 à meia-noite e meia, o que permitiria aumentar um pouco a já escassa renda familiar que crescera com o nascimento de mais 3 irmãos. Contudo, a presença dos espíritos iluminados e perturbados mantém-se constante e, em 1922, aos 12 anos, Chico ganha o prêmio máximo de um concurso instituído entre as escolas públicas de Minas Gerais, com uma composição sobre o primeiro centenário da independência do Brasil,
Trabalho este que, segundo insistia em dizer, lhe fora ditado em sala por um homem que somente ele via, e ante o descrédito de sua professora e colegas, copia na classe uma redação transmitida pelo mesmo espírito, em torno de um tema difícil, o grão de areia, proposto por uma coleguinha de estudo. A adolescência transcorre com a intensificação dos conflitos gerados pelas presenças espirituais felizes e infelizes, com a manifestação até aos 15 anos dos sintomas de uma doença chamada coreia, ou mal de sanguído, o que o obriga a deixar o emprego na tecelagem para servir num pequeno empório, como auxiliar de cozinha, balcão e porta. A situação somente começaria a se clarear para o Chico aos 17 anos, quando surgem em sua vida Dona Carmen Pena Perácio e seu marido José Hermínio Perácio, os quais viajam mais de 100 quilômetros para, com o auxílio da terapia espírita da prece e do esclarecimento a um espírito obsessor, resolverem o caso de sua irmã Maria, vítima de perturbadoras crises que não haviam encontrado melhora nos recursos convencionais da medicina. As explicações ouvidas por Chico sobre tudo o que lhe ocorrera desde a infância, a respeito da realidade invisível aos sentidos da maioria das pessoas, representaram para ele o alimento de que sua alma tanto necessitava. A 21 de junho de 1927 é fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e quase 2 meses depois daquele primeiro encontro com a verdade, numa reunião pública do grupo, ele aceita a sugestão espiritual de Dona Carmen Pena Perácio para que apanhasse papel e lápis e se colocasse à disposição do plano espiritual.